Poderia ser um cartãozinho vermelho, hein? Isso é bola de gol, Luiz. Se o Wesley ia fazer ou não o gol, mas ele estava com muita condição de finalizar. Bola na frente, ele é um cara rápido. Que o zagueiro da França está do lado, correndo em paralelo a ele. Mas estava longe e o Wesley tinha toda a condição de finalizar. Acho que valeria dar uma olhadinha no VAR, porque isso é lance de vermelho. É o zagueiro Upamecano. Luiz, Rafinha sentiu dores musculares na coxa direita. Se explica, né? Não que é um jogador explicado. Protagonista no Barcelona. Exatamente. Não está explicada a questão física. A gente até deixou essa brecha, a possibilidade da substituição por ser uma lesão, uma questão física. Né? Ele vem para o vídeo, pode expulsar o Upamecano. A França pode perder o zagueiro Upamecano. Upamecano, zagueiro do Bayern de Munique, começou no Salzburg. O Eric entendeu que era lance para cartão vermelho. Foi uma grande reclamação dos jogadores do Brasil. Ele vem para ver o vídeo, para ver se é a famosa clara e manifesta chance de gol. E é claro que não tem ninguém. A cobertura está distante, ele ficaria cara a cara com o Manhã. Se ele vai fazer o gol ou não, aí é uma outra questão. Agora que foi feita a falta e ele estava na direção do gol, e para isso tem que ser revisto, e o jogador da França de repente tem que ser expulso, sem dúvida nenhuma. A cobertura está muito longe, não tem ninguém perto. Ele vem na direção do gol. Esse é um lance bem claro. Para mim não tem dúvida nenhuma, Luiz. Se ele pode até ter uma outra posição, ele é o árbitro, ele manda no jogo, mas isso para mim é expulsão de manual, inclusive. Ele já tomou a sua decisão. Decisão foi tomada. Será que vai mostrar um vermelho? O amarelo foi mostrado aos 7 do segundo tempo. Será que vai trocar o cartão? Com auxílio do vídeo. Cartão amarelo. Não rolou e é vermelho. A França tem um a menos. A festa é brasileira. O torcedor vai à loucura. Expulso o Upamecano. Cartão vermelho. Situação clara de gol, a famosa clara e manifesta chance de gol. Claro que Paulo César de Oliveira concordou com o Eric e com o Ricardinho. Ricardinho, agora a França com um a menos, o que muda no jogo? Muda todo o cenário. A seleção brasileira agora vai ter que ter construção, vai ter que ter aproximação, vai ter que envolver a seleção francesa, que vai se defender, vai procurar contra-atacar. Ele deve mudar, ele deve colocar um zagueiro daqui a pouco para recompor a defesa, abrir mão de um atacante. E a seleção brasileira tem esse desafio, é mais um teste, é jogar com um jogador a mais, saber jogar com um jogador a mais e aproveitar essa bola parada aí que é boa, Luiz, para empatar o jogo. O Upamecano está na sua 5ª temporada no Bayern de Munique, já conquistou 3 Bundesligas. Expulso o Upamecano. Bom para o Brasil. França com um a menos no início do segundo tempo. Um bom início de segunda etapa da seleção brasileira. Início promissor. França vai mexer. Pode ser um grande momento na bola parada. Vamos ver quem bate. O Brasil querendo empate, buscando o empate. Léo Pereira está na bola. Martinelli na bola. Dali tá para o canhoto, dali tá para o Léo. Vem de gol de falta marcado no Campeonato Brasileiro sobre o Botafogo. Quem sabe na bola parada. Vamos no capricho, vamos nessa, Brasil. Martinelli ou Léo. É lance perigoso, expectativa grande. Léo Pereira, Léo Pereira! Quase recuou para o Manhã. Cobrança muito fraca. Mas o jogo ganha outras cores de novo. Tentou aquela bola no canto do goleiro, mas não foi nem tão no canto assim. Léo Pereira já teve uma experiência aqui no futebol dos Estados Unidos. Jogou no Orlando. Luiz Henrique entrou bagunçando com o jogo, Luiz. E muito da expulsão do Upamecano tem a ver com o Luiz Henrique. Criou aquela dúvida ali no espaço, né? E o Wesley pôde se projetar e receber as costas da defesa francesa. Lacroix vem na seleção francesa. Zagueiro do Crystal Palace. Vai ter que recompor a defesa, né? 28 partidas na Premier League. Já tem um gol, 2 assistências. Tem que recompor a defesa mesmo. O Deschamps não tem o que fazer. Vem aí Lacroix. E o Kanté também. N'Golo Kanté entrando com a 13. Uma confusão ali porque a placa subiu com o número errado de quem sairia. Agora sim vai sair com a camisa
Continua errado, Gui. Subiu a 15 com a 17. O Konaté é o 15. Exatamente. Tá Lacroix. Até os jogadores da França estão achando estranho, gente. Tchouaméni não tá entendendo nada. Não, nem o Konaté. O Konaté falou, é meu número. Aí o Didier Deschamps falou para ele, volta pra lá. Tá tirando o Olise também agora. Acho que é 8 isso. Saindo o Dembélé. O Tchouaméni, né? O camisa número 8 vai isso. sair para a entrada do Kanté. Ricardinho, essas mexidas, um zagueiro e um volante mais defensivo, não? Primeiro que essas mexidas borraram tudo no nosso caderno aqui, né? Porque tira um, sai outro, não sai o zagueiro, não sai. Mas enfim, ele vai recompor a defesa, ele vai melhorar a marcação no meio. O Tchouaméni é um grande jogador, mas o Kanté é mais marcador, né? Então ele, Kanté e o Rabiot na frente da defesa. Aí você vai ter o Olise por um lado para a escapada, né? Você vai ter o Ekitike do lado esquerdo e só o Mbappé na frente para tentar surpreender a seleção brasileira. Ele recompõe a defesa e compacta o time para não deixar a seleção construir, seleção brasileira. Bremer. Daí para Wesley. Ô Luiz, com esse homem a mais, uma boa opção daqui a pouco é pôr o João Pedro, né? Jogador de área, um jogador que tem boa movimentação também, finalizador. Pode ser um bom teste para a seleção brasileira com o João Pedro. Douglas Santos, Martinelli, trabalhando com o capitão Casemiro. Luiz Henrique disparou, tem bola tocada no meio. De novo Casemiro. O Brasil domina o segundo tempo. Tem um homem a mais nesse momento, Douglas Santos. Casemiro, o panorama na segunda etapa é totalmente diferente. Douglas. Vini. De novo Vinícius. Vem puxando para o meio. Bremer. Daí para Wesley. Ekitike chegou na marcação. Luiz Henrique. Andrei Santos. Daí para Léo Pereira. Douglas Santos. Vini pediu, tem cruzamento para o Vinícius. Opa, fogo amigo bonito, hein? Espirrou o taco do Konaté. Acontece nas melhores famílias. Quer mandar para frente, daquela canelada na bola, ela raspa na canela e vem para trás. Manhã. Lacroix. Kanté. Hernandes. João Kanté. Pedro vai entrar na seleção brasileira. Vem aí João Pedro no Brasil. Cunha. Na linha de fundo, Matheus Cunha. Acabou não conseguindo fazer um cruzamento legal. 0 Brasil, 1 para a França. Temos 15 minutos no segundo tempo. Konaté. Chamando Gusto. Kanté. Para Mbappé. Léo de primeira para frente. Casemiro raspando de cabeça. Gusto. Olise. Trabalhando de novo com o Gusto aqui atrás. Tome recuo para amanhã. Vinícius apertando. Manhã resolveu driblar o Vinícius Júnior. Manda para frente. Bremer na trombada e a sobra é do Wesley. Agora o Brasil tem um a mais. Vem aí João Pedro no time brasileiro. Vem aí o centroavante. Jogador do Chelsea. Martinelli vai sair. Vini deve ficar na esquerda. Luiz Henrique na direita. E aí centralizados Matheus e João Pedro. Vinícius. Douglas. Chamando de novo Léo Pereira. Casemiro. Vale muito a sua torcida no Sport TV amistoso, mas tem cara de jogo a Vera, jogo oficial. É Brasil contra a França. Vini tem a bola dominada. Tem dobra de marcação. Olise gostou. Vini tentou passar no meio dos dois. Conseguiu. Casemiro. Lá vem Brasil. Com o Douglas na linha de fundo. É escanteio. Tô meio surpreso o Douglas. Dominou, recebeu uma bola livre dentro da grande área, Ricardinho. Bate cruzado. Do jeito que tava, bate cruzado. Ele tava inteiro, ó. Inteiro, ó. Dá no gol daí, ó. Ele tentou o passe por dentro, aí tinha 2 marcadores aí, mas foi mais uma boa jogada da seleção. Vamos ver agora com o João Pedro dentro da área, com o Matheus Cunha mais próximo e o Vini aqui pelo lado esquerdo. Vini aqui e o Luiz Henrique lá.
Brasil buscando empate na bola parada. Cobrança curta com Luiz Henrique. Douglas. De novo Luiz Henrique, agora aqui pela esquerda. Douglas. Luiz Henrique. Tá no 1 contra 1, ele encara. Trombada de Mbappé. Ganha no corpo francês. Mbappé sai jogando errado, Léo Pereira. Casemiro. Kanté tirou, é pressão do Brasil, passou pelo Mbappé. Fica com Gusto. Kylian Mbappé, tá aí o autor do gol. Gusto. A bola cruza, chega no Lacroix. Temos 17, segundo tempo. Rabiot. Theo Hernandes. Vai voltando, Ekitike. Casemiro se estica, a bola fica com Kanté. Lacroix. E a França recomeça com Konaté. Mbappé. Olise. Aí é talento puro do Olise. Mas está jogando na contramão, vem para trás. Konaté. Brasil e França jogando aqui nos Estados Unidos, estreando seus uniformes número 2. França jogando de verde, o Brasil jogando com azul bem escuro. Lacroix. Chamando Manhã. Voltando com Lacroix. O Brasil sobe suas linhas, marca a saída de jogo, pressiona a saída de jogo da França. E se dá bem e ganha. Perde na sequência. E a França acha o espaço e acha o Olise do jeito que ele gosta. De frente pro gol, o Olise faz o toque. Gol! É da França, Ekitike. A França marca o segundo num contra-ataque mortal. Ekitike também na cavadinha, tirando de Ederson, quando o Brasil era melhor em campo. A França chega ao segundo gol. Ekitike, condição legal. Ederson saiu, foi encoberto. Finalização precisa, com grande categoria. Olise, Ekitike e o segundo gol francês. Por vários ângulos para você, a França faz 2-0. No momento em que o Brasil tem um a mais em campo, era melhor, pressionava, buscava o empate. E a França faz o segundo, Mbappé. E Olise comemorando o gol de Ekitike. Festa de Deschamps e o segundo gol francês. Ricardinho. Muita qualidade, né? Quando você dá espaço para uma seleção que tem jogadores de qualidade, você acaba tendo prejuízo. E mais uma vez, esse Olise deu pro Ekitike, que agora vai ser substituído, e ele só deu uma pingadinha na saída do Everson. A seleção brasileira estava melhor no segundo tempo, voltou melhor, criou até possibilidades, tem um jogador a mais, mas enfrenta uma seleção num processo melhor do que o da seleção brasileira. É verdade, em todos os aspectos. Vai lá, Gui. O Ekitike saiu para a entrada do 20 Doué e agora saindo Kylian Mbappé para a entrada do Thuram com a camisa número 9. Golpe duro, não, Eric Faria? É muito duro, era o momento da seleção brasileira, com um homem a mais, a entrada do João Pedro, mas a França, como disse o Ricardinho, tem muita qualidade. O Brasil fez uma pressão e não foi bem feita, não conseguiu. Olha lá, vai lá. Lá vem a França. Rabiot. Olise. Thuram pediu. Olise driblando. Valorizando a posse de bola a seleção francesa. Thuram. Rabiot. Rabiot. É a defesa de Ederson. Eric Faria. A pressão pelo lado direito não surtiu efeito. O Brasil não conseguiu nem roubar a bola e nem fazer a falta, matar a jogada. Então, com essa qualidade francesa, os passes foram sendo achados até descobrir o Olise muito sozinho na intermediária defensiva do Brasil. Ele conduziu com muita calma. Tinha duas opções de passe. Escolheu o Ekitike, 2-0. Vini. O Brasil tenta uma resposta. Acabou não dominando ali o Douglas. Vinícius. Léo Pereira. Bremer. De novo Casemiro. E a torcida pedindo Neymar.
Mas tem jogo, Luiz. Tem jogo ainda, 22 minutos. Dá para o Brasil correr atrás com esse homem a mais, manter o ritmo que tinha e ter um pouco de atenção. Luiz Henrique. Vai para Wesley. Bremer. Léo Pereira. O Brasil gira o jogo, Douglas. Vinícius. Léo Pereira. Tentativa do João Pedro. Sobra da França mais uma vez. Rabiot. Olise. Rabiot. Thuram pede. Rabiot tem a bola dominada. Thuram para Olise. No duelo bem aberto na esquerda. Kanté. Lacroix. Valoriza a posse de bola a seleção da França. E aí o passe errado. O que acontece, Luiz? Não sei se o Ricardinho concorda comigo. Esse homem a mais dá uma falsa sensação para o Brasil de poder pressionar e não ter muito cuidado com as costas. E aí a França consegue sair dessa pressão. Conseguiu no gol e agora conseguiu de novo. O Brasil precisa ficar atento. O homem a mais vai pressionar. Tem que ocupar mesmo o campo de ataque, mas tem que ficar atento, porque a França consegue sair muito bem dessa pressão. Conseguiu sair uma vez e fez o gol. Luiz. Pausa para hidratação nesse momento. Vamos ao gramado com Guilherme Pereira. Igor Thiago, Ibañez e Danilo vão entrar na seleção brasileira, Luiz. Alguns momentos do jogo para você. Primeiro gol francês com Mbappé. 1-0 para a França no primeiro tempo com Kylian Mbappé. Aí estamos vendo o Luiz Henrique, a jogada com Mbappé. Alguns momentos do jogo. E aí Mbappé do Real Madrid. Ricardinho, tem jogo ainda, Ricardo? Tem jogo, Luiz, para a seleção brasileira poder construir, se organizar novamente, mas tem jogo também para a seleção ter que marcar a francesa, que mesmo com um jogador a menos, quando tem a bola, quando sai, né, nessa transição, nesse contra-ataque, nesse processo de posse de bola, é muito perigosa, porque ataca a última linha da seleção brasileira. Foi assim que aconteceu os dois gols, do Mbappé e do Ekitike, né? O Olise, um grande jogador, quando a bola vem no pé dele, ele quebra o ritmo. E esse é o desafio da seleção. Agora tem que construir com um jogador a mais. Jogar em velocidade, jogar em transição, em espaço, a gente tem jogadores para isso. Agora, ter que construir a jogada, esse é o desafio que a gente não tem jogadores com essa característica nesse momento na seleção. A Itália venceu a Irlanda do Norte por 2-0 pela repescagem. Mexidas no Brasil, Guilherme. Matheus Cunha, Andrei Santos, para a entrada do Igor Thiago e também do Ibañez. Já confirma a terceira alteração. E o Wesley saiu, Ibañez na lateral direita. Erro na saída de jogo do Brasil. Lá vem França. Brasil experimentando Igor Thiago e João Pedro juntos. Vem aí mais um cartão amarelo. Eric Ibañez vem de lateral. Pois é, imagina, você está concorrendo a uma vaga na Copa contra a França, entrando de lateral direito, sendo ele zagueiro, né? Ele já jogou algumas vezes como lateral direito, não é a posição dele. Enfim, a oportunidade que está aparecendo, acho que o Ancelotti quer dar uma segurada também ali nesses contra-ataques franceses, né? O jogador mais guarda mais a posição, o Wesley apoia mais, né? E mais um jogador desconhecido, basicamente desconhecido no futebol brasileiro, o Igor Thiago, que saiu muito cedo do Cruzeiro, mas vem fazendo uma Liga Inglesa, vem fazendo uma Premier League incrível. Vinícius. João Pedro. Com isso, João Pedro sai da grande área, joga mais atrás, uma posição onde o Matheus Cunha vinha atuando. Casemiro. Léo Pereira.
Vinícius. Vai Vini, encara. 2-0 França, o Brasil buscando o seu primeiro gol. No talento de Vinícius. Ainda ele, driblando, Vini. 2 na marcação, tenta passar no meio dos dois. Acabou o campo? Ainda não. A bola estava sobre a linha. Lateral direito francês, o Gusto, faz um belo jogo, Luiz. Apoiou quando precisou, tem marcado muito bem o Vini até aqui. Não deu muita chance para o lado esquerdo no primeiro tempo do Brasil funcionar. Ótima atuação do lateral direito do Chelsea, da seleção francesa. Danilo. Falando em bom momento, o Danilo está jogando muita bola com a camisa do Botafogo. Bremer. Casemiro. Terça-feira, estamos juntos mais uma vez em Orlando. Vem aí Brasil e Croácia. Vinícius. Jogo às 9 horas da noite pelo horário de Brasília. Douglas Santos. Casemiro levantando. Corte foi feito pelo Konaté. Girou ali o Thuram. E outra bola que fica com a seleção do Brasil, fica com Léo Pereira. O Brasil parou de jogar pelo lado direito, né? O Luiz Henrique começou super bem, voando, e tem uns 10 minutos, assim, mais ou menos, o Brasil não joga mais pelo lado direito. Vamos ver se agora vai. Bola com Ibanez. Danilo. Consegue boa virada de jogo para o Vini. No peito, na grama. Vinícius Júnior. Trabalhando o ataque brasileiro, cruzamento, bola tirada de cabeça pelo Lacroix. Saiu com bola e tudo, Olise. Posse de bola para a seleção do Brasil. Temos jogo. 29 minutos no segundo tempo. Casemiro. Acabou dividindo ali com o Thuram. Outra posse de bola para o Brasil. É lateral para a seleção brasileira. Léo Pereira tem pressa. Casemiro, França recuada. Douglas. Casemiro. Bremer. Tentando mais uma vez uma jogada na esquerda com Vinícius. Vini chegou. Tirou o Olise. Entrou na grande área. Vinícius rasgando, perdendo a bola. Rabiot. Tentando a jogada com o Doué. Chegou. Doué. Dribla, trombada. Amarelo para Bremer. Parando o lance. Falta no Doué, amarelo para Bremer. Os dois zagueiros brasileiros ficam amarelados nesse momento. E a seleção comete erros individuais e coletivos que proporcionam isso à França. Espaço para contra-atacar, em cima da qualidade dos jogadores, mesmo com as mudanças. O Doué é muito bom jogador, né? Thuram é mais centroavante, segura a bola, por isso que ele entrou no jogo, justamente para quebrar esse ritmo de jogo. E a seleção não consegue construir. Jogava bem pelo lado direito, parou de jogar. Aí aqui pelo lado esquerdo tenta com o Vinícius, mas também sem o apoio do Douglas. E aí fica mais difícil de você ter espaço. Doué. Lacroix. Kanté. França vai trocando passes, Hernandes. Luiz, o Brasil pode empatar o jogo, tem bons jogadores em campo, pode acontecer. A França com 10. Mas a verdade é que mesmo com esse homem a menos, nem parece, né? A França segue organizada. Quem não sabe que a França tem um jogador expulso, parece que não está afetando em nada o jogo da França, né? Time muito organizado, isso mostra o que a gente vem falando da questão dos processos. Um time está há muito tempo sendo trabalhado, com entrosamento, e o Brasil não, né? O Brasil tentando achar um time, achar um estilo, um momento para jogar a Copa do Mundo. Bremer. Léo Pereira. E hoje num dia de muitos testes, né? Contra uma seleção fortíssima, vários jogadores sendo testados. Douglas. Vinícius.
João Pedro pediu, Vini tenta voltar aqui com o Douglas. Léo Pereira, Casemiro, de novo Douglas Santos, mais uma vez Vinícius. Balançou, faz o toque para o Casemiro, João Pedro. E a falta marcada no Vini, falta para a seleção do Brasil. Tem jogo ainda, 32. Um gol agora recoloca o Brasil no jogo. Falta para a seleção brasileira. Douglas e Vinícius na cobrança. Igor pede na segunda trave. O cruzamento, bola fechada, Casemiro para dentro. Lá vem Brasil, Luiz Henrique, olha o gol! Gol! É do Brasil, Bremer! Como atacante, o Brasil diminui. O Brasil volta para a partida, volta para o jogo. Ancelotti curte e aplaude, Bremer! O gol saiu na pressão, saiu do jeito que deu. Bremer, 1 para o Brasil, 2 para a França. Festa é brasileira nos Estados Unidos. Para você curtir mais uma vez. O cruzamento na segunda trave, Casemiro para dentro. Luiz Henrique e Bremer. Como centroavante na entrada da pequena área, Bremer diminui. Tem jogo. O Brasil tem um a mais em campo. Bremer, 1 Brasil. 2 para a França. Por vários ângulos, para ver, para rever, para curtir de novo o gol de Bremer. Eric Faria. Maravilha, Luiz. Tem jogo, a gente vinha falando que tem jogo. A França mesmo com 10 é organizada, mas a bola parada às vezes resolve alguns problemas. O Brasil não estava conseguindo construir. E num bom cruzamento, o Casemiro conseguiu salvar na linha de fundo. O Luiz Henrique, a bola não chega na direita, então ele vai pelo meio da área e resolve a situação para o Brasil. Bremer com presença de área, acho que machucou com alguma gravidade o jogador francês. Theo Hernandes. Né? Importante esse gol sair nesse momento. A gente tem aí mais uns 10 minutos de tempo normal, 4, 5 de tempo extra. Tem 15 minutos, dá pra gente buscar esse empate, Luiz, que vai ser importante para o moral do grupo, né? O Brasil não faz um bom segundo tempo, mas essa coisa de você buscar o resultado, de mostrar uma imposição contra um time tão forte como é a França, também tem o seu valor no momento de preparação. Ricardinho, o Brasil diminui com o zagueiro que virou atacante. Aproveitou a oportunidade da bola parada. Existiu uma dificuldade na construção, né? Com a bola rolando. Na bola parada, o Danilo cobrou a falta, o Casemiro buscou ela lá no segundo pau. E aí, com o chute, acho que do Luiz Henrique, o Bremer com oportunismo, né? O zagueiro dentro da área acabou finalizando. O Brasil está no jogo, mesmo com toda a dificuldade desse segundo tempo, depois que tomou o segundo gol, enquanto a gente revê aí o chegada lance, duríssima, né? Do Ibanez. O Ibanez chegou junto no Theo Hernandes. E a seleção brasileira volta para o jogo. Vamos ver a postura, tem tempo ainda. Não está atento nos espaços e no contra-ataque para não proporcionar a França, mas jogar em cima da última linha, atacar a última linha da França. Tem jogo, tem jogo. Bremer diminui, vai se recuperando, vai se levantando aí. O Theo Hernandes. Chegamos a 80 na soma dos dois tempos. 35 na segunda etapa. Com acréscimos, temos ainda... Temos jogo, hein? Tem tempo. Bola equada para amanhã. O Brasil ganha um gás. Ganha ânimo, ganha fôlego. Posse de bola da seleção francesa. Seleção francesa valorizando a posse de bola. Vem no toque de bola, vem com trocas de categoria. E a torcida gosta, mas a bola é brasileira mais uma vez. Luiz Henrique. França sobe suas linhas, marca a saída de jogo do Brasil, pressiona a saída de jogo da seleção brasileira. Danilo, o Brasil achou espaço. Bom toque ali do Ibanez para o Danilo. Douglas acelerando no talento do Vini. É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Vinícius, João Pedro, na linha de fundo, João Pedro, o cruzamento foi fraquinho, não chega no Igor. O jogo fica bom, fica animado, fica frenético nesse momento. É um jogo com cara de Copa do Mundo, botando você no clima da Copa. Olise. Kanté.
De novo Olise. Gustou. E o torcedor gritando Brasil, Brasil. Bola acaba saindo? Não, não saiu não. Danilo entrou no gás. Conduzindo o Brasil. Tocando para o Vinícius. Igor pede. João Pedro também. Vai Brasil. Vem Vinícius, cruzamento. E é escanteio. É escanteio para a seleção brasileira. O Brasil cresce no jogo mais uma vez. Ouça a torcida brasileira. Preocupação aí para o Manhã. Danilo na cobrança. É escanteio para o Brasil querendo empate. Vem no abafa de novo, vem no jogo aéreo, vem no coração. Danilo capricha no cruzamento, Casemiro! É a defesa de Manhã. Tá no coração, tá no Sport TV. Só a XP oferece todos os modelos de relacionamento para você ter poder de escolha e confiança na hora de investir. Vinícius. Esse é João Pedro no mano a mano, num contra um. João Pedro vai encarar. Leva uma trombada. O Brasil tem escanteio, não, ele dá tiro de meta. Ele deu desvio no João Pedro. Reclama o jogador do Chelsea. Estamos vendo de novo. Luiz. Fala, Gui. A seleção brasileira vai mexer novamente. Sai Casemiro com a camisa número 5. E entra o Gabriel Sara, 25. Ricardinho, e essa mexida, Ricardinho? Observação, né? Ele vai dar oportunidade de minutos para o Sara, para o Gabriel Sara, ser observado, como ele fez com o Igor, como ele fez com o Ibanez, como ele está fazendo com o Léo Pereira. É um jogo importante, sim, para a gente medir, como eu disse, o estágio da seleção, mas ao mesmo tempo de observação. Enquanto a seleção francesa já está praticamente arrumada para a Copa, a seleção brasileira tem algumas vagas. E ele precisa tirar essas dúvidas, dando oportunidade para alguns jogadores. Posse de bola para o Brasil de Luiz Henrique. Vinícius agora é o capitão. Bremer fez o gol do Brasil. É o Danilo Santos, né? O Danilo do Botafogo. Com o outro Danilo, ele virou Danilo Santos. O Ricardo falou em testes, né? Se a gente olhar o time do Brasil que está em campo agora, titular da seleção brasileira, só o Vini. João Pedro faz o toque. Forçou a jogada com o Igor Thiago. Tiro de meta para Manhã. Não é isso? Só o Vini é um titular da seleção brasileira. Então, de fato, é um amistoso importante, com um jeito de Copa do Mundo, mas está sendo também fundamental para o Ancelotti tirar as últimas conclusões dele, né? A gente tem 11 jogadores, 10 estão brigando por vaga ou no time ou na lista. E isto mostra também uma diferença de uma seleção para outra, dos processos. A outra está praticamente definida, a da França. A seleção brasileira não. E o Danilo entrou bem no jogo. Luiz Henrique. Bremer. O Brasil não se entrega. Luiz Henrique. Rabiot. Doué. Bola para ninguém. Tá no coração. Tá no Sport TV. Design e tecnologia diferentes de tudo que você já viu. Caoa Shangan. Welcome to the next level. Léo Pereira. Daqui a pouquinho tem troca de passes. Sob comando de Felipe Diniz. Luiz, 66.713 torcedores, segundo maior público da história desse estádio. E a maioria absoluta de brasileiros. Sara, Vinícius. O Brasil não desiste, o Brasil não se entrega. Tenta o empate, Vinícius acabou o campo. Acabou o campo, tiro de meta para a França. Duelo duríssimo, a seleção brasileira jogando contra a vice-campeã do mundo. Contra a poderosa França, o Brasil ainda se armando. E como o Eric bem lembrou, no momento do time do Ancelotti, o único titular garantido é o Vini. Como é boa a França. A
A gente olhando assim, 10 contra 11, o time segue organizado, óbvio, agora baixou um pouco, a questão física também é importante. O Brasil com um homem a mais acabou se impondo, o Ancelotti usou o banco, entraram jogadores com muita fome, então isso também gera um desconforto na seleção francesa. Mas é um timaço, né? Eles estão 1 degrau, 2 degraus acima da gente, não tem como negar. Né? Rabiot. Sara de cabeça, Igor, trombada. E o juiz entendeu que não teve falta do Lacroix, não. Para desespero da torcida brasileira. Konaté. Vai para Gusto. Thuram voltando o lance com o Kanté. De novo Thuram, filho de Lilian Thuram. Gusto. Vamos caminhando para o fim do jogo. Recuo para amanhã. Pressionado pelo Igor. França recomeça com Lacroix. Doué. Lacroix. Kanté. Doué. Uma posse de bola importante para a França. Rabiot. Lacroix, que time organizado, né? Muito bom o time francês, é um timaço. Thuram. Gusto. É isso. O Brasil jogou muito pouco contra europeus no ciclo. E agora tem 2 jogos duríssimos. Hoje, França, terça-feira, 9 horas da noite de Orlando. Jogo em Orlando, na Flórida. Brasil e Croácia. Lacroix. Olha quanto tempo a França está com a bola, sem que o Brasil consiga roubar. E a França tem 10 jogadores. Hein? Doué. Gusto. Gira, protege. Olise. Rabiot. De novo Doué. Esse é Kanté. E a França busca o terceiro. Bola tocada na frente. Sai bem do gol, Ederson. Quem estava fechando lá era o Gusto. Quem chega agora na recomposição para a vaga do Gusto é o Olise. Tá na hora de meter essa bola no Vini, que a marcação é do Olise. Gusto vai chegando atrasado. Tem meia-lua. Vini. Rabiot na cobertura. Vinícius ganhando o escanteio. Vamos lá, Brasil, no abafa. Vamos no jogo aéreo. O Brasil buscando o empate no fim da partida. Sara, um cruzamento no jogo aéreo. O Igor subiu. Na marca do pênalti insiste a seleção brasileira. Está jogando a França no talento de Olise. Luiz, o pessoal da nossa produção é danada, né? Eles marcaram. Vai lá, Luiz. Quem é danado é o Luiz Henrique também. Lá vem Brasil. Igor pede, Luiz Henrique. O cruzamento passa pelo Igor. O chute de primeira. Para fora. Para fora. Bremer. No momento o zagueiro artilheiro já pensou se ele faz o segundo. Bremer de novo. Pô, se ele faz esse gol, ele nem volta para a Itália. Ele já fica aqui para a Copa, hein, Ricardo? É, e pegou bem. Pegou bem. De primeira, é que a direção não foi boa. Mas foi uma boa oportunidade. Dentro da dificuldade que a seleção tem de construir, o Bremer não só fez um gol de oportunismo, como ia fazendo outro. Que ele finalizou, a direção não foi boa. E com o Luiz Henrique, nem o que eu ia completar, o pessoal da nossa produção danado foi lá, marcou o tempo daquela posse de bola da França. 1 minuto e 45. Com um homem a menos, não é fácil, Luiz. É só porque é um time muito organizado mesmo. Guilherme Pereira, 2 mexidas na França. Pierre Kalulu. Yakliushi. Temos 46. São os instantes finais do jogo aqui em Boston. França valoriza uma posse de bola importante. Ganha um tempo para vencer o jogo com a menos desde os 7 minutos do segundo tempo. O placar está mostrando mais 7 minutos.
João Pedro. Vini sobe. Igor. O lançamento na direção do Luiz Henrique. Ele sobe, ganha no alto, ganha. Brigou e se deu bem, Luiz Henrique. Vini não foi. Luiz Henrique tentou o passe para o Vinícius. Domina Kalulu. Daí para Kanté. França tem um a menos. Vai vencendo o Brasil 2-1. Léo Pereira. João Pedro. Vinícius. Vamos, Brasil. Vini erra o passe. O Igor já vinha em impedimento. Mas o Igor fez um movimento atacando a marcação e o Vini deu atrás. Ricardinho. Vai ter emoção até o fim, Ricardinho. Vai ter, Luiz, vai ter sim, tem alguns minutos ainda, mas a verdade é que a seleção brasileira enfrenta uma grande seleção, né? Uma seleção organizada, mais organizada, uma seleção que tem trabalho de bola, que tem entrosamento, que tem aproximação, mesmo com 10 jogadores, quase, não vou dizer o segundo tempo todo, mas uma grande parte, conseguiu fazer mesmo assim o seu segundo gol. Continua tendo posse de bola, não é uma seleção que fica se defendendo na entrada da área. Então a seleção francesa, uma grande seleção, não é à toa que é apontada como uma das favoritas da Copa. E a seleção brasileira hoje foi, em alguns momentos, jogando em transição, observação, principalmente no segundo tempo, mas não teve, pode até empatar o jogo, mas não teve força para enfrentar uma seleção de um patamar e principalmente de um estágio melhor do que a seleção brasileira. Amarelo por cera. Falta para a seleção francesa, o cruzamento na primeira trave, passou. Juiz marca a falta para o Brasil. Temos quase 49, vamos até 52. Danilo Santos. Sai para o jogo o jogador do Botafogo. Ibanhes. Danilo. Douglas. Vinícius. Sobra foi do João Pedro. Tentou uma proteção, perdeu a bola João Pedro. Danilo rasga, Douglas ganha. Bremer. O Brasil é valente, o Brasil não se entrega, o Brasil quer um empate. Vini. Primeiro já ficou, Vini. Tentando uma virada errada. Tirando o Theo Hernandes. Está jogando por baixo, com o Doué. Bom Ibanhes. Luiz Henrique. Ibanhes pediu. Danilo. Ibanhes. Luiz Henrique. Tenta entortar, volta a jogada, é pressão final, é pressão total, é pressão brasileira. Vini, tenta o cruzamento. Pediu um toque de mão. 50 minutos. Faltando 2. Léo Pereira. Sara. De novo Léo. Para Bremer. Toda a França recuada. O Brasil inteiro no ataque. Luiz Henrique. Sara. Cruzamento, lá vem Brasil. Danilo chutou travado. Sobre a brasileira. Bremer, é pressão final. Lá vem Brasil. Sara de novo. Por baixo. Danilo. Forçou demais o lance, agora o Danilo Santos. Igor tirou. Danilo. É valente a seleção brasileira. Douglas Santos. Ainda não acabou. Vini. Vem pro meio, Vini. Bremer. Vai bater de fora. Vai bater de fora. Por baixo, Vini. Quase. Passou pelo Igor Thiago. Passou pelo Vinícius. Bremer também com um belíssimo jogo, hein? Veja o passe do Bremer. Passou pelos dois. Que pena. Primeiro pelo Igor Thiago, depois pelo Vinícius. Vai terminar o jogo aqui nos Estados Unidos. A França vai conquistando uma grande vitória. Juiz manda cobrar logo o tiro de meta. Amarelo para amanhã.
Até o João Pedro não gostou desse cartão amarelo. Demora mais para cobrar o tiro de meta. São os instantes finais. Manhã para frente. Igor. Kanté. Sara aperta na marcação. Kanté. Kalulu. De novo Kalulu. França tenta ficar com a bola no pé. Kanté. Para não correr nenhum risco no fim do jogo. Akliushi. Daí para Kalulu. Importante para a França manter essa bola no ataque. Sara. João Pedro, quem sabe no último lance. João Pedro acelerando. Falta nele. Falta, o Brasil leva vantagem. Tá valendo o lance. Danilo. Lá vem Brasil. Erra o passe para o Luiz Henrique. Doué tem a bola dominada. Com emoção até o fim, a França tem a posse de bola. Kanté. Chamando a experiência, o talento de Rabiot. Termina o jogo. Mas o torcedor brasileiro aqui embaixo aplaude. Algumas vaias. Primeira reação foi de aplausos, agora vaias. Aliás, bom, tem uma torcida brasileira também vaiando o banco francês aqui na nossa frente. Mas o teste foi poderoso, hein? 1 para o Brasil, 2 para a França. Luiz. Deschamps vence o jogo. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho análise do Eric Faria, análise do Ricardinho. Vamos agora para o troca de passes. Alô, meu amigo galã, Felipe Diniz. Grande Luiz, muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos, está no ar o Troca de Passes desta quinta-feira, depois do amistoso importante do Brasil. É bom jogar contra uma grande seleção, como é a seleção da França. Deu França 2-1, Ancelotti pôde fazer testes, observar melhor o time titular, embora bastante desfalcado, né? Especialmente do meio para trás. Estou aqui com Carlos Eduardo O Mansur. Com Mansur e com Ramon, vamos começar a conversar sobre Brasil e França. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite. É verdade que tão cedo que eu não tô com passamos, né? Passamos das 18, são 19h07 agora. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon. Todo mundo que assiste ao Troca. Daqui a algum tempo, se alguém pegar as estatísticas do jogo, vai ver que o Brasil finalizou mais do que o dobro de vezes da França. Pode olhar os melhores momentos, ver que o Brasil teve até suas oportunidades para não perder o jogo. Mas se esse tipo de amistoso é para colher sensações sobre os times, em vários aspectos importantes do jogo e em vários momentos do jogo, ficou claro que são dois times em estágios muito diferentes. É por aí. Tudo bem, Ramon, boa noite. Bem-vindo ao Troca, amigo. Deu França nesse amistoso, o primeiro dessa última perna antes da convocação final. É isso aí, deu França, né? Boa noite, Diniz, boa noite, Mansur, boa noite para quem está no Troca. Eu não gostei do jogo. Eu acho que eu entendo o estágio, eu entendo que o Brasil tem 9 meses, um ciclo totalmente interrompido durante essa Copa do Mundo, mas para esse nível, que pelo menos eu espero que o Brasil chegue a essa etapa da Copa para enfrentar uma seleção como a da França, a gente terminou muito mal a jogada, a gente não conseguiu criar algumas jogadas, principalmente no primeiro tempo, com uma função uma tática mais reativa, a gente não conseguiu aproveitar esses espaços. Jogadores como Vinícius não foi bem hoje, Rafinha não foi bem hoje, ok, teve problema físico. Eu acho que não funcionou, né? Essa ideia do jogo do Brasil hoje, eu não gostei. Enfim, daqui a pouco a gente se desenvolve. É por aí. Daqui a pouco teremos as entrevistas também lá em Boston, a participação da nossa equipe que transmitiu essa derrota da seleção brasileira do Ancelotti para a França. Vamos começar a conversar então sobre o jogo, né, que mostra, como o Mansur bem disse, duas seleções em estágios diferentes. Mas ainda assim, Mansur, dentro da estratégia montada pelo Ancelotti para esse jogo, eu acho que o primeiro tempo do Brasil não foi ruim. Se a gente pensar no que pensou o Ancelotti para o jogo e dentro do que a gente já conhece dessa seleção francesa, que teve mais a bola, um domínio maior, a gente percebe claramente um time mais organizado, mais treinado, mas dentro do que o Brasil poderia oferecer de roubar a bola, atacar em velocidade, apesar da finalização da França ter entrado, foi praticamente a única da França no gol, né, no primeiro tempo, o Brasil teve as suas chances e acho que as melhores chances do primeiro tempo foram da seleção brasileira, não? Sim, a questão, se você analisa o jogo com a finalidade de quem vai ganhar esse jogo, entre Brasil e França, você tentar ganhar o jogo. O Brasil se preparou com uma tática, com uma estratégia e um plano até certo ponto modesto de jogo,
e que dependeu em muitos momentos da enorme capacidade, por exemplo, de um Casemiro de esticar a bola à frente para os atacantes do Brasil. Só que o que me preocupava enquanto eu via o Brasil até ter as suas chances de marcar no primeiro tempo, era que em questões muito importantes do jogo e que serão fundamentais quando chegar à competição propriamente dita, o Brasil me parecia muito atrás dos franceses. Capacidade de pressionar de maneira organizada, capacidade de sair jogando de trás sob pressão. O Brasil, claramente a França tinha muito mais mecanismos que o Brasil. Capacidade de se articular com a bola para construir jogadas de ataque. Também, claramente, do outro lado, tinha muito mais do que do lado da seleção brasileira. Evidente que, e aí eu acho que a gente só vai saber qual é o nível de influência dos estágios diferentes das duas seleções depois que esse time tiver o mínimo tempo junto para competir na Copa. Isso só vai acontecer após a convocação final e quando a Copa do Mundo for começar. Por outro lado, algo que a gente pode ponderar hoje é o seguinte: para mim, a maior diferença de um lado e do outro, num futebol hoje em que cada vez mais os times se pressionam, foi a capacidade de sair de trás sob pressão de maneira organizada. Tinha muito mais do lado francês do que do lado brasileiro. E aí pesa também o fato do Brasil ter uma linha defensiva quase toda reserva e um dos volantes, o Bruno Guimarães, não está jogando também. Aí faz muita diferença. E acho que o Brasil sentiu muito nessa dificuldade. A França constrói os dois gols a partir, de uma pressão na saída brasileira. Deixa eu só te interromper um segundinho, porque o Guilherme Pereira está com os jogadores da seleção brasileira lá em Boston. Fala, Gui, boa noite. Boa noite, amigos. Estou aqui com o Bremer. Bremer, primeiro eu queria parabéns pelo gol, pela boa atuação, mas primeiro eu queria te ouvir sobre o jogo. Qual é a sua avaliação do jogo da seleção brasileira diante da França hoje? Cara, é um jogo muito difícil. A gente sabe que a França é um dos melhores da seleção do mundo, mas nós se comportamos bem. Fizemos o que o treinador pediu. Infelizmente ali a gente tomou um gol que a gente acabou na saída de bola, mas o time reagiu bem. Infelizmente não conseguimos ganhar, mas foi uma boa partida, um bom jogo para mostrar para o treinador que estamos ali. Você, particularmente, sai com a sensação de que fez gol, jogou bem e pode estar na Copa do Mundo? Cara, eu venho de um ano parado, de uma lesão do ligamento cruzado. Meu nome nunca foi cotado, foi pouco cotado, mas eu sempre tive na minha cabeça que quando a oportunidade chegasse, eu estaria pronto. E não foi diferente. Hoje eu consegui fazer um bom jogo, voltar para o meu nível é muito importante e espero ter deixado uma boa atuação para o treinador. Obrigado, Bremer. Obrigado. Vou continuar aqui, Felipe. Léo Pereira está chegando. Léo, um jogo em que a defesa da seleção brasileira é desfalcada e vocês tiveram a responsabilidade de enfrentar a França, uma equipe que está junta com o mesmo treinador há 14 anos e que foi superior em alguns momentos à seleção brasileira hoje. Qual a sua avaliação da partida? Bom, a responsabilidade era muito grande no jogo de hoje, mas a gente encara também como um privilégio muito grande, uma honra, poder estar defendendo o nosso povo num jogo tão especial, contra uma grande equipe, contra grandes jogadores. Acredito que a gente fez um jogo para empatar e, quem sabe, até conseguir a vitória. Tivemos 17 finalizações, se eu não me engano. Disputamos cada bola, cada dividida. E cara, assim, para minha estreia eu fico feliz, fico honrado de vestir essa camisa que eu tanto lutei para conseguir essa chance de poder mostrar meu futebol. Então, seguir evoluindo, cabeça erguida, que tem mais um amistoso pela frente. Falta de entrosamento, de pouco tempo junto, você acha que isso custou caro hoje diante da França? Um pouco. É a primeira vez que eu jogo com o Bremer e Douglas. Já tinha jogado com o Wesley, mas com certeza um pouco de falta de entrosamento vai ter, até porque nunca jogamos juntos. Mas isso não pode servir de desculpa. A seleção brasileira só tem jogadores multicampeões e experientes e que já jogaram vários jogos, inclusive contra esses jogadores. Então não serve de desculpa, e sim como um aprendizado para não acontecer daqui para frente. Claro que para vocês, Léo, que estão chegando agora, que estão brigando por vaga na Copa do Mundo, é só o começo de uma trajetória na seleção brasileira. Mas a seleção brasileira está se preparando para a Copa do Mundo. Esse aqui é o jogo contra a Croácia na próxima terça-feira. É o último antes da convocação final. Qual tem que ser a postura da seleção brasileira diante da Croácia para reverter a derrota de hoje? Bom, basicamente é o que a gente comentou antes do jogo começar ali. A gente falou que pra gente não tem amistoso, e não tem mesmo. Pra gente é
todo jogo é jogo e a gente tem que disputar como se fosse uma final de Copa, a gente tem que disputar como se fosse um jogo importante de Copa do Mundo e é assim que a gente vai entrar no próximo amistoso também, que vai ser mais um jogo. Obrigado, Léo. Valeu, Guilherme Pereira trabalhando lá no estádio de Boston, onde o Brasil perdeu para a França 2-1. Te interrompi, Mansur, enquanto você falava das diferenças de estágios desse momento. Eu estava só querendo demonstrar como a questão de saída capacidade de pressão e capacidade de saída de bola sob pressão, ela para mim foi uma grande diferença no jogo. Porque a França constrói o primeiro jogo numa dificuldade de saída do Brasil, que ela recupera a bola. A França constrói o primeiro gol com uma dificuldade de saída do Brasil, que ela recupera a bola e chega rapidamente ao gol. E constrói o segundo gol com o Brasil tentando pressionar e ela com muito mais mecanismos, dinâmicas para sair dessa pressão. A gente vai até depois demonstrar isso aqui. E chega a fazer o 2-0 quando já tinha até um jogador a menos no campo. Esse aspecto para mim foi fundamental. A minha dúvida é até onde aí. Evidente que tem a questão dos estágios, dos 14 anos contra 9 meses, e tem também os muitos desfalques que o Brasil tinha na linha defensiva e em um dos volantes. Tem isso também. Ramon vai falar sobre isso também. Deixa eu colocar no papo aqui a nossa equipe que está lá em Boston e transmitiu esse jogo aqui no Sport TV para vocês. Vão aparecer no nosso telaço aqui Luiz Carlos Júnior, Ricardinho, meu camisa 11 e Eric Faria, para a gente conversar um pouco mais do que foi esse Brasil e França. A gente estava conversando que é lógico, né, uma diferença de estágio. O Mansur pontuava bem, a gente não tem a exatidão da diferença também pelos muitos desfalques da seleção brasileira no setor defensivo. A gente não sabe se com os titulares talvez diminuísse um pouco essa questão, né? E o Brasil errou contra um time que é muito letal, né? Você perdeu uma bola ali no meio campo, ou mesmo numa fase que a defesa está saindo contra esse time, é letal e não perdoa, como foi hoje, né, Luiz? Boa noite, bem-vindos, amigos. Boa noite. Mansur tem razão, né? Uma situação de um trabalho consolidado, longevo, um trabalho com grandes jogadores e o Brasil com muitos desfalques. O Brasil tentou muito mais no coração, mas